Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial Que Bicho Te Mordeu. Mais um programa da série de episódios que eu tenho feito aqui no canal relacionando a pandemia do coronavírus com os sistemas penais mundo afora. Porém, no entanto, todavia, esse programa vai ser um pouco diferente, porque eu vou falar sobre as reações da extrema-direita no Brasil e no mundo em relação à quarentena, às medidas de distanciamento social e aos verdadeiros perigos do coronavírus. E eu também acho importante gravar esse vídeo, porque ele prepara o terreno para o próximo programa, que será sobre a atuação das polícias durante a quarentena. E daí sim, isso vai ter tudo a ver com os sistemas penais em tempos de coronavírus. Então considerem de certa forma esse episódio como um aquecimento para o próximo episódio que virá. Quem é direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Tem catuinzinho no seu. Tem uma máscara incrível, a máscara da mulher cobra. A mulher cobra... Manda! Prender 5 mil pessoas, seu filho da puta, seu arrombado! Isso. Esse país é verde e amarelo! Para começar esse programa, eu já queria ressaltar todos os paralelos que existem entre os teóricos da conspiração, em especial aí os negacionistas das mudanças climáticas, com essa extrema-direita lunática que acha que o coronavírus não passa de uma gripezinha. Por trás aí desses dois grupos, muitas vezes compostos pelas mesmas pessoas, há também uma mesma lógica argumentativa. Primeiro, em um esforço aberto de confundir o consenso e gerar controvérsias onde não existem controvérsias, do tipo que o coronavírus não é uma ameaça. Para isso, entram em cena os especialistas de porra nenhuma, pesquisas inconclusivas e teorias claramente duvidosas. Nesse primeiro momento, o objetivo não é te informar de nada ou ser consistente sobre qualquer tipo de posicionamento, mas sim gerar barulho. E desse barulho todo, plantar algum ceticismo na sua cabeça. Outra tática clara é matar os mensageiros e a sua mensagem. Exemplo mais do que perfeito aqui no Brasil foi a exoneração do Mandetta, que defendia o isolamento social, e o pedido de demissão do Nelson Teich, que não estava convencido sobre a eficácia e a segurança da cloroquina. E para além disso tudo, a gente tem também a normalização da devastação. Algo que sempre foi feito pelo Bolsonaro, mas que a gente viu ser feito com maestria pela Regina Duarte na sua rápida e tragicômica passagem como secretária da Cultura. Não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que as pessoas... Por quê? O fato é, de coronavírus, as mudanças climáticas, use as táticas que bem entender e as teorias da conspiração que quiser, que o resultado vai ser sempre o mesmo. Quem é pobre, quem é negro, quem é classe trabalhadora vai enfrentar os maiores riscos e arcar com os maiores custos pessoais. Ponto. Aqui no Brasil, o que a gente tem visto é o Bolsonaro fomentando protestos contra a quarentena, contra o isolamento social e que pedem a reabertura dos comércios. Algumas dessas manifestações, na categoria carreatas, como foi o caso aqui em São Paulo, ocorreram até em frente a hospitais de campanha, com carros de som tocando no volume máximo. Que país é esse? Esse posicionamento do governo Bolsonaro ficou ainda mais escancarado com a divulgação pelo STFoda-se da fatídica reunião ministerial que o Moro está tentando usar como prova da interferência política do presidente na Polícia Federal, onde a Damares, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, critica ali abertamente os prefeitos e governadores pelas medidas adotadas durante a pandemia, alegando que nunca houve tantas violações de direitos no Brasil como nesse período, e que esses prefeitos e governadores aí responderão por processos e que poderão ir parar na cadeia. Para além de ter uma equipe de ministros que acha que as medidas de contenção da pandemia e os bloqueios são uma violação maléfica das nossas liberdades civis, Bolsonaro também tem dado o ar da sua graça pessoalmente em diversas manifestações lá em Brasília,
que, não contentes em pedir só o fim do isolamento social, pedem de carona o fim do STF, o fim do Congresso, a volta do AI-5 e dos militares no poder. É lá em Brasília, inclusive, que o acampamento 300 do Brasil foi erguido sob a liderança da Sarah Winter. Sarah Winter, para quem não sabe, eu não sei nem por onde começar a te contar quem é ela. Ela foi de representante do Fêmea Brasil até secretária nacional de políticas para mulheres e organizadora do primeiro e até o momento único congresso antifeminista da história do Brasil. Parabéns aí para ela. E para me poupar do trabalho de explicar mais sobre quem é essa pessoa e a trajetória nazistinha dela, eu recomendo um vídeo bem resumido lá do canal Meteoro. Quem é Sarah Winter? Esses 300 do Brasil, que de acordo com o próprio movimento são aí mais ou menos 700 pessoas do Brasil, estão mobilizadas em defender o Bolsonaro. Para isso eles montaram um acampamento lá em Brasília e estão organizando treinamentos especiais para os seus militantes aprenderem a defender o governo Bolsonaro. Porque realmente isso não é algo que você faz naturalmente. Você vai precisar de muito treino mesmo. Esses treinamentos aí incluem tópicos como revolução não violenta, desobediência civil e técnicas de inteligência. Seja lá o que isso significa, definitivamente é o que esse grupo mais precisa de treino. Eles também defendem a criminalização do comunismo e têm como principais arqui-inimigos Sérgio Moro, Joyce Haussmann, Rodrigo Maia e Alexandre de Moraes. Ironicamente, nenhum desses é comunista. Inclusive, em uma de suas demonstrações de força e poder, eles organizaram um tiro ao alvo com bexigas d'água, lá em frente à Praça dos Três Poderes. Mas é agora que as coisas começam a ficar, no mínimo, interessantes. Quando em uma entrevista para a Folha de São Paulo, Sarah Winter afirmou que os 300 do Brasil estavam armados. Além de publicar um vídeo chamada nas redes sociais com dizeres como, aspas, você não é mais um militante, você é um militar. Ou, traga o que você levaria para uma guerra na selva. E, vista uma roupa adequada para um treinamento físico de combate. É meio óbvio que isso gerou na sequência um pedido do Ministério Público para desmantelar esse acampamento, realizar busca e apreensão e uma revista em todos os integrantes do movimento, já que claramente a gente está falando aqui de uma milícia, palavras da promotoria. Porém, a Justiça do Distrito Federal negou esse pedido. Vida que segue, acampamento que segue, pandemia que segue. O ponto é com esses 300 do Brasil que alguns paralelos entre Brasil e Estados Unidos começam a ficar ainda mais claros quando o assunto é extrema-direita e coronavírus. Sobretudo se a gente parar para pensar nas manifestações que também estão rolando por lá, de uma extrema-direita enfurecida, muitas vezes armada, e igualmente encorajada pelo seu próprio presidente a se reunirem e protestarem contra o isolamento social, que eles consideram também uma violação de direitos, além de uma reação histérica para conter o coronavírus. O lance das armas é algo que me chama muita atenção, primeiro porque, os caras estão muito armados. Mas o lance para se pensar é o seguinte, é muito louco você protestar contra a tirania na sede do seu governo, em público, com uma metralhadora na mão e com a polícia na sua frente. Tipo, qual é prova maior do que essa de que você, sua classe e sua cor não vivem em uma tirania? Porque em uma tirania contra os seus, sair armado e gritar na cara da polícia é certamente pedir para morrer. Lá nos Estados Unidos, ao menos 40 estados já registraram esse tipo de manifestação, ficando até comprovado através de dados de localização dos celulares e monitoramento eletrônico que esses manifestantes podem ter disseminado mais ainda o vírus para regiões do país que até então tinham sido pouco atingidas por essa pandemia. E mais, em alguns estados, como é o caso do Texas, sempre Texas, essas milícias armadas se organizaram para proteger empresas
que estão abrindo contra as ordens de quarentena. Se não bastasse, para os nacionalistas brancos norte-americanos, para os neonazistas e para a ala apocalíptica da direita religiosa, o coronavírus também se tornou pretexto ideal para a retomada do racismo e sobretudo da violência contra os asiáticos. Ainda mais quando você tem um presidente que insiste até hoje em se referir ao Covid-19 como o vírus chinês. No Brasil a gente não fica muito para trás. Bolsonaro pai e Bolsonaro filho também se referem e já se referiram mais de uma vez ao coronavírus como vírus chinês. E até acusaram a China por ser a responsável pela pandemia. Quem não se lembra aí da chinelada que a embaixada da China no Brasil deu no Eduardo Bolsonaro no Twitter, respondendo um tweet dele comparando o coronavírus com Chernobyl e sei lá o que. Nessa responderam que ao voltar de Miami, Eduardo Bolsonaro provavelmente contraiu algum tipo de vírus mental. A gente vê aí que a diplomacia chinesa já deu seus sinais mais do que claros de estar contra o Bolsonaro nessa crise. Desde se reunindo com Mandetta no ápice do seu antagonismo com o Bolsonaro em relação ao isolamento social, quando ele ainda era o ministro da Saúde, até respondendo diretamente, através do seu embaixador, os comentários da família Bolsonaro no Twitter. Os infelizes paralelos entre Bolsonaro e Trump podiam acabar por aqui, mas tem muito mais. Como, por exemplo, o Trump sugerindo uma injeção de desinfetante como forma de tratamento para os pacientes com Covid-19. Uma péssima ideia, sobretudo se você apenas se lembrar que esse era um método típico usado pelos nazistas em Auschwitz para matar os pacientes gravemente doentes no hospital do campo de concentração. Estima-se que pelo menos 20 mil pessoas foram assassinadas com essa técnica e outras incontáveis nos programas de eutanásia contra os doentes mentais. Essas referências podem até parecer coincidência, mas aí é só você parar para lembrar no vídeo do ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim, nomeado pelo Bolsonaro, que gravou uma parada com a mesmíssima estética usada por Joseph Goebbels, ministro da propaganda da Alemanha nazista, e ainda por cima parafraseando seus discursos. Na Europa, mais especificamente na Alemanha, os protestos anti-quarentena ganharam força por todo o país, gerando manifestações com até 10 mil pessoas e sendo protagonizados pela extrema-direita, contando inclusive com a participação aí de ilustres representantes dos partidos Alternativa para a Alemanha, que em 2016 se tornou o primeiro partido de extrema-direita a entrar no parlamento desde a Segunda Guerra Mundial e que hoje é o maior partido da oposição, galera abertamente islamofóbica, homofóbica e negacionistas das mudanças climáticas, para dizer o mínimo. E também o Partido Nacional Democrata, esse por sua vez ultranacionalista e de matriz neonazista. Todos esses protestos ocorreram com o mesmo mote, de que os riscos do vírus são exagerados, que os infectologistas estão espalhando pânico, que o governo está dando um golpe na democracia e que as empresas devem reabrir imediatamente. E o resumo da ópera tá aí, sobre como que essa disseminação de teorias da conspiração é central para as atividades da extrema-direita. Desde a afirmação de que o vírus é uma farsa, ou que existe, mas que não passa de uma gripezinha, até jogar a culpa nos chineses, no Bill Gates e até nas redes digitais de 5G. Do Brasil aos Estados Unidos, passando aí pela Alemanha, o mais insano disso tudo é constatar que são justamente os protestos e as manifestações das pessoas mais indignadas com o fechamento do comércio e das empresas que tornam ainda mais perigoso reabrir o comércio e as empresas. Agora, principalmente no que diz respeito ao Brasil, o que você precisa ficar ligado é que por trás dessas manifestações existem agentes políticos e poderes econômicos dedicados a criar a ilusão de um movimento orgânico que surgiu para se opor às restrições, o que por si só já seria completamente irracional e impopular.
Porém, é claro que essas pessoas aí que a gente vê se manifestando, elas existem, né? O lance é que muitas vezes a cobertura midiática e a repercussão política distorcem o seu tamanho, o seu significado e principalmente a sua agenda, que é de resumir a pandemia no dilema emprego ou saúde. O que leva a duas perguntas básicas: de que empregos e a saúde de quem? Na verdade, tudo que eles querem é reabrir a economia em seus próprios termos, que consiste essencialmente na classe trabalhadora arriscando a sua vida. E antes de me despedir, queria já adiantar o convite para o próximo programa, que vai ser muito foda, sobre a atuação das polícias. E aí sim, vou relacionar tudo isso que eu falei e mais um pouco com a atuação das polícias, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, que vocês devem estar vendo nesse momento que eu falo com vocês. As coisas estão literalmente pegando fogo por lá. Mas bom, como sempre, agradecer aos nossos fiéis colaboradores e colaboradoras do nosso Apoie-se. Lembrando que você pode entrar lá, colaborar com 5, 10, 15 reais por mês, pelo tempo que você quiser, enfim, e a quantia que quiser. E também dizer que outra forma de ajudar o canal é através do nosso link afiliado com a editora Boitempo. Então, comprando livros na Boitempo, nesse link que vai estar aparecendo aqui, uma parte é destinada a ajudar a gente aqui no canal. Então todo mundo sai ganhando. E já para aproveitar o embalo, eu tenho um livro para recomendar para você. Eu não tenho ele aqui porque ele é um e-book, ele está nas nuvens. É o novo lançamento do George Gamble, de uma coleção que eles estão fazendo com vários autores falando sobre o coronavírus. Em especial o livro dele chama Reflexões sobre a Peste. Tá? Recomendo muito, tem tudo a ver com toda essa série que eu tô gravando de vírus, punitivírus, coronocracias, coronavírus, sistema penal, coronóptico, enfim, tem tudo a ver. É isso aí, valeu, falou!